dois tipos básicos de conhecimento, que é o conhecimento do senso comum e o conhecimento científico. Sempre tem essa disputa entre tipos de conhecimento, entre ciência e senso comum. Isso daí é sobretudo nas últimas décadas, sobretudo nos últimos 3 séculos após a Revolução Industrial, criou-se essa divergência, que na verdade é uma falsa divergência, entre esses dois tipos de conhecimento, tendo em vista que tanto o conhecimento científico quanto o conhecimento do senso comum são importantes na nossa sociedade. Recapitulando um pouco, o que nós fizemos na aula passada, porque isso será cobrado em prova. Então, na aula passada, só para recapitular um pouco, nós estudamos sobre a sociologia, o conceito de sociologia, ou seja, a sociologia como uma ciência da sociedade, e a sociedade, segundo definição de Ralph Linton, seria todo o grupo de pessoas que vivem e trabalham juntas durante um período de tempo longo para se organizar. E o que é isso que eu quero que vocês entendam? É que sociedade se constitui um grupo, pode ser homogêneo ou heterogêneo, de pessoas que dividem o mesmo espaço físico, elas comungam das mesmas regras. Eu vou citar um exemplo para vocês. A cidade de Dourados é uma sociedade. Nós temos a Sociedade Douradense, porque nós temos uma cidade onde as pessoas dividem o mesmo espaço físico, as mesmas ruas, Marcelino, Weimar, Joaquim Teixeira Alves, Helmut Packer, mas nem sempre elas se conhecem, nem sempre elas têm contato. Aqui nós estamos falando de uma cidade de 230 mil habitantes, é muito difícil que todas as pessoas se conheçam pelo nome. Já é uma cidade de tamanho considerável. Mas em cidades menores, vocês observam que as relações são muito mais próximas. É uma sociedade, as pessoas dividem esse mesmo espaço e estão submetidas às mesmas leis. E a sociologia, enquanto ciência da sociedade, é logia, quer dizer estudo, e sócio quer dizer sociedade, estudo da sociedade. Ele surge na Europa, do século XIX, em razão de dois processos históricos que alteraram significativamente a estrutura social de países como Inglaterra e França. A sociologia é uma ciência que surge basicamente nesses dois países, ou melhor dizendo, para explicar mudanças sociais ocorridas nesses países. A Revolução Industrial, ela, como vocês estudaram história no ensino fundamental, ela surge na Inglaterra, que foi o primeiro país a se industrializar, e as consequências da industrialização na Inglaterra foram profundas transformações em sua sociedade, quais sejam a urbanização, a poluição e a desagregação social. Citei na aula passada para vocês um livro do Frederick Engels, pensador que nós vamos estudar lá no terceiro bimestre. No seu livro A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra, ele vai pontuar o seguinte problema, que em Londres já não era mais possível percorrer a cidade inteira a pé, em virtude do seu tamanho. E que esse processo de urbanização gerou uma desagregação social muito grande na Inglaterra daquela época, tendo em vista que em 1832, segundo relatos, quem chegava em Londres encontrava Londres como uma das cidades mais sujas da Europa, uma das cidades onde mais se tinha pobreza, a situação era muito difícil. Então aquilo gerou uma desorganização social muito grande. Outro processo histórico que contribuiu significativamente para o surgimento da sociologia e que também vocês estudaram história no ensino fundamental foi a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, nós podemos entendê-la enquanto um processo histórico e também enquanto um acontecimento político. São duas coisas distintas. Mas o que interessa para nós, na nossa análise, é que a Revolução Francesa, que ela ocorre na França, e que vocês estudaram, que ela tem como marco a queda da Bastilha em 14 de julho de 1789, a Revolução Francesa ela proporcionou impactos, ela provocou impactos
muito grande nos âmbitos político, econômico, social e cultural. Ou seja, a ciência se tornou moda ou explicações científicas se tornaram moda. Veja bem, gente, vocês estudaram na Revolução Francesa que o ideário iluminista, que é aquele que colocava as explicações científicas acima de explicações teológicas, foi o que moldou a Revolução Francesa e as transformações no pensamento que ocorreram a partir dali. Por isso que eu falei, a ciência se tornou moda. Então você tinha um contexto em que as explicações científicas se tornaram moda, entende-se moda entre aspas, e você tinha um cenário de industrialização na Europa e de grande desagregação social. Então, o que pensadores como Augusto Comte, que nós vamos estudar no terceiro bimestre, eles pensaram? Eles raciocinaram do seguinte modo: nós precisamos criar uma ciência da sociedade para explicar essas transformações. E assim surgiu a sociologia, uma ciência da sociedade, basicamente surgiu para explicar transformações que ocorreram na Europa naquele período histórico. Dito isso, nós vamos para o tema da aula de hoje, que é a questão do conhecimento. Nós temos uma tendência, isso daí já é produto também da Revolução Francesa, a hierarquizar o conhecimento, colocar um conhecimento como melhor do que o outro, como mais importante do que o outro. O fato é que não existe um conhecimento que é melhor do que o outro ou mais importante do que o outro. Sociologicamente, todo conhecimento ele é importante. Por que eu estou dizendo isso? O que eu grifei aqui, né, no slide é que o conhecimento ele é importante para a sociologia porque é socialmente construído e também porque dele dependemos para o nosso senso de realidade. O que é esse conhecimento socialmente construído? Eu estou aqui dando aula para vocês como professor de sociologia, mas esse conhecimento que eu aprendi, o que eu agreguei, ele foi socialmente construído. Pensa, quantos professores eu não tive até eu chegar a me formar em sociologia? Inúmeros professores que me ensinaram a ler, a escrever, a contar, história, geografia. Na faculdade, professores que ensinaram teoria, professores que ensinaram metodologia, professores que ensinaram, inclusive, a dar aula, ou seja, eu não nasci sabendo dar aula, eu tive que passar por um estágio curricular, um estágio presencial, em que um outro professor, ele me ensinou a dar aula, ele me avaliou, ou seja, esse conhecimento ele foi socialmente construído. E o conhecimento, que é uma palavra ampla, ele não é apenas aquilo que nós aprendemos na escola, na universidade ou em algum curso técnico. Esse conhecimento é apenas um tipo de conhecimento muito importante, é bom deixar bem claro, o conhecimento mais lúdico, sistemático, conhecimento formal, que nós chamamos de conhecimento formal ou educação formal, nós vamos estudar isso mais para frente, nos bimestres posteriores. Esse é apenas um tipo de conhecimento. Por outro lado, nós também podemos adquirir conhecimento por meio da experiência de vida, na igreja, na família, na escola. Veja bem, pessoal, eu estou falando de conhecimento científico, estou falando de um conhecimento da experiência de vida. Isso quer dizer o quê? Que não é apenas na escola ou na universidade que você adquire conhecimento. É importante ir para a escola, ir para a universidade, fazer um curso técnico, ter uma profissão. Só que você também pode adquirir conhecimento na família, na igreja e em outros espaços. Eu diria até que na família é o local onde nós primeiro aprendemos sobre o nosso conhecimento. Quando a família, melhor dizendo, é o espaço onde nós primeiro adquirimos nossos conhecimentos. Eu vou citar um exemplo para vocês. Se você nasce em uma família em que é formada basicamente por campesinos, pessoas que vivem na roça e trabalham da roça, automaticamente você vai ter acesso àquele tipo de conhecimento sobre solo, sobre manejo do solo, sobre cultivos, sobre verificação de clima, de ter melhor tempo para plantar, que uma pessoa que nasceu na cidade, que só sabe ir, por exemplo, na frutaria, ela não vai ter. Ou seja, a experiência de vida também nos molda enquanto conhecimento, enquanto conhecedores de um certo tipo de conhecimento, de um certo tipo de saber. E aí nós temos dois tipos básicos de conhecimento que nós estamos
nos apresentando. Eu coloquei aqui essa imagem, mas ela esquece essa questão de representações cognitivas, que esse é um conceito muito mais atrelado à psicologia, que não interessa para o nosso nível de estudo. Então, basicamente, nós temos dois tipos de conhecimento, que é o conhecimento do senso comum e o conhecimento da ciência. Você vê ali na imagem, você coloca duas conchas, aparece ali duas conchas, ou seja, dois tipos de conhecimento. E nós vamos sistematizar e esmiuçar sobre esses dois tipos de conhecimento, que é muito importante. Por exemplo, o conhecimento do senso comum, ele é o nosso conhecimento primário sobre os acontecimentos. O que é o conhecimento primário? É aquele que primeiro vem. Primário é primeiro, aquele que primeiro vem. Ele nem sempre está imbuído apenas de uma superficialidade, mas ele é o conhecimento que vem primeiro. Ele nasce no nosso espaço social, no local onde observamos os acontecimentos. Eu citei um exemplo para você. Se você nasce de uma família de campesinos, nós vamos supor que você nasce de uma família de vendedores. Você já aprende de uma certa forma, talvez você não tenha talento, mas já nasce de uma certa forma predisposto a adquirir aquele conhecimento de vendedor. De certa forma, eu coloquei limitado ali, entre aspas, esse conhecimento é limitado porque ele se baseia apenas em observações espontâneas nas aparências dos fenômenos e em ideias preconcebidas, e não em ideias refletidas e experimentadas. Veja bem que o ponto que eu grifei aqui é ideias refletidas e experimentadas. A grande diferença do senso comum para a ciência é isso, é que a ciência ela parte do princípio de ideias refletidas e experimentadas, enquanto o senso comum ele vai nos dar confiança para nós continuarmos vivendo. O que significa isso? O senso comum ele parte de uma lógica muito mais simples do que o conhecimento científico. Por isso que o senso comum é considerado o nosso conhecimento primário, aquele conhecimento que vem por meio das aparências espontâneas e de ideias preconcebidas. A ciência já é um tipo de conhecimento distinto, por isso que ele é muito mais lento, é um conhecimento mais elaborado, o conhecimento científico ele é mais elaborado, portanto, você precisa de maiores referenciais para aprender. Vou citar um exemplo para vocês. Para eu me formar sociólogo, tive que ir para uma universidade, porque apenas aprendendo por meio da chamada escola da vida, eu não conseguiria ser um professor de sociologia, porque eu precisava adquirir e aprender o conhecimento científico. Por isso que eu coloquei aqui que a ciência é a busca e a descoberta com base em métodos definidos das relações entre fenômenos e os motivos que as justificam e explicam. Por exemplo, eu vou citar um exemplo de conhecimento científico, a construção de vacinas. Você precisa de um método, você precisa de laboratório, você precisa testar essa vacina. Nós estamos falando, a vacina é um conhecimento científico puro, por isso que ele precisa ser testado. E esse é o motivo pelo qual uma vacina não sai de um dia para o outro, de um mês para o outro. Os cientistas estão desenvolvendo essa vacina contra a Covid-19 há mais de um ano, em ritmo extremamente acelerado em razão das mortes, mas você vê que a vacina ainda ela não foi 100% testada, precisa tomar mais de uma dose, os cientistas ainda estão estudando as suas causas e as suas consequências. Porque a ciência ela precisa de um método para descobrir tal conhecimento. Ou seja, esse tipo que eu estou citando, esse tipo de conhecimento científico na questão da vacina, ele também se aplica às ciências sociais. Ciências sociais, como eu falo, sociologia, antropologia, ciência política, nós vamos estudar mais para frente a divisão dessas três áreas do conhecimento das ciências sociais. E elas se legitimam, a sociologia, a antropologia, a ciência política, por meio de métodos próprios para explicar a realidade social mediante a construção de teorias coerentes. Por exemplo, se nas ciências naturais, que é o caso da vacina, eles precisam, ou os cientistas precisam, se fundamentar em teorias coerentes, fazer a testagem, testar no laboratório, o conhecimento das ciências sociais, da sociologia, por exemplo, você precisa
explicar a realidade mediante a construção de teorias coerentes e provas concretas. Vou citar um exemplo para vocês. O senso comum pode ter uma percepção de que existe um alto índice de violência contra a mulher. Realmente, você pode olhar um vizinho, você pode olhar no seu bairro, você pode ter essa percepção. Mas a sociologia, ela vai atrás dos dados estatísticos para fundamentar sua análise e falar, não, realmente o índice de violência contra a mulher é de tantos por cento, aumentou, diminuiu, e aí você aponta políticas públicas para sanar esse tipo de problema na sociedade. Por isso que os estudos científicos, eles pressupõem que conhecer uma forma de viver e transformar a realidade social. E a sociologia, portanto, ela é uma ciência, porque ela tem teorias que a fundamentam, ela tem métodos que a legitimam, e ela precisa se fundamentar em dados estatísticos, por exemplo, ela precisa se fundamentar em pesquisas profundas para fazer, por exemplo, uma tese de doutorado, mas para você fazer um trabalho científico, você precisa fundamentar. Você não pode falar, eu acho que aconteceu isso, ou eu acho que acontece aquilo. Não, você precisa se fundamentar em dados estatísticos, fazer pesquisas que os cientistas chamam de pesquisas empíricas, você ir pessoalmente para buscar os dados sobre isso, e a sociologia ela oferece toda essa oportunidade para que se legitime um conhecimento científico. Aqui eu coloquei essa charge que eu achei na internet muito interessante sobre o senso comum. O senso comum ele é considerado um grande monstro, só que ele dá conforto às pessoas, porque o conhecimento científico muitas vezes ele é angustiante, porque você não tem resposta para tudo, demora, é difícil você conseguir construir um conhecimento científico, é complicado, nem todo mundo nasceu com a cabeça do Albert Einstein, e você vê, para que fora se aqui dentro é tão quente? Essa charge, ela vê bem quando você coloca que o senso comum nos dá a confiança para nós continuarmos vivendo, e por meio do senso comum nos sentimos seguros dentro de uma lógica de probabilidade que nos fornece expectativa a respeito de todos nós e dos outros. Ou seja, existe a diferença muito grande entre o conhecimento do senso comum e da ciência, mas ambas as formas de conhecimento, ou seja, as duas formas de conhecimento, elas são extremamente importantes na nossa convivência social, ou para a sociologia também, porque ambas são construídas socialmente, elas são socialmente construídas.